Bem-vindos à Livraria da Polis. Meu nome é Sofia e hoje você vai ouvir O Macaco Azul de Aloísio de Azevedo, conto da coleção Demônios. Antes de começar, se você gosta de audiolivros, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas leituras da Livraria da Polis. Neste conto, uma conversa sobre literatura acaba tomando um rumo inesperado. Uma imagem aparentemente absurda começa a ganhar espaço, cresce dentro da imaginação e passa a incomodar mais do que deveria, mostrando como uma pequena ideia pode tomar conta de alguém. O macaco azul. Ontem, mexendo nos meus papéis velhos, encontrei a seguinte carta: Caro senhor, escreva estas palavras possuído do maior desespero. Cada vez menos esperança tenho de alcançar o meu sonho dourado. O seu macaco azul não me sai um instante do pensamento. É horrível. Nenhum verso. Do amigo infeliz, Paulino. Não parece um disparate este bilhete? Pois não é. Ouçam o caso e verão. Uma noite conversava eu com o Arthur Barreiros sobre os últimos versos publicados pelo conselheiro Otaviano Rosa, quando um sujeito de fraca e cor de café com leite veio se aproximando-se de nós, ouvindo atentamente o que conversávamos. O Otaviano faz magníficos versos, lá isso ninguém lhe pode negar, mas Otaviano não é poeta, sentenciou Barreiros. Eu sustentava precisamente o contrário, afiançando que o aplaudido Otaviano fazia maus versos, tendo, aliás, uma verdadeira alma de poeta inspirado. O Barreiros replicou, acumulando uma infinidade de argumentos. Eu trepliquei firme, citando os alexandrinos errados do conselheiro. O Barreiros não se deu por vencido e exigiu que eu lhe apontasse alguém no Brasil que soubesse arquitetar alexandrinos melhor que Sua Excelentíssima. Eu respondi: Quem? Tu? E acrescentei: Queres que te fale com franqueza? Isto de fazer versos inspirados e bem feitos, ou por outra, isto de ser ou não ser poeta depende única e exclusivamente de uma coisa muito simples. O que é? É ter o segredo da poesia. Se o sujeito está senhor do segredo da poesia, faz brincando. A quantidade de versos que entender, e todos bons, corretos, fáceis, harmoniosos. E se o sujeito não tem o segredo, escusa de quebrar a cabeça, pode ir cuidar de outro ofício, porque com as musas não arranjará nada que preste. Não és do meu parecer? Sim, nesse ponto estamos de pleno acordo. Conveio Barreiros. Tudo está em possuir o segredo. E tomando uma expressão de orgulho concentrado, olhando-me por cima das lunetas, segredo que qualquer um de nós conhece melhor que as palmas da própria mão. Segredo que eu me prezo de possuir, como até hoje ninguém o conseguiu, declarei convicto. E com esta frase, me despedi e separei-me do Arthur. Ele tomou para os lados de Botafogo, onde morava. E eu desci pela rua da Guarda Velha. Mal dera sozinho alguns passos, o tal sujeito de fraca e cor de café com leite aproximou-se de mim e disse-me com suma delicadeza: Perdão, cavalheiro. Queria desculpar interrompê-lo. Sei que vai estranhar o que ele vou dizer, mas estou às suas ordens, pode falar. É que ainda há pouco, quando o senhor conversava com seu amigo, afirmou a respeito da poesia certa coisa que muito e muito me interessa. Desejo que me explique. Bonito, pensei eu. É algum parente ou algum admirador do conselheiro Otaviano. Bem feito. Quem me manda a mim ter a língua tão comprida? Entremos aqui no jardim da fábrica, propôs o meu interlocutor. Tomaremos um copo de cerveja enquanto o senhor far-me-á o obséquio de esclarecer o ponto em questão. O tom destas palavras tranquilizou-me em parte. Concordei e fomos assentar-nos. O senhor, depois de tomar 2 goles do seu copo, declarou ainda há pouco que possui o segredo da poesia, não é verdade? Eu olhei para ele muito sério, sem conseguir perceber onde queria o homem chegar. Não é verdade? Insistiu com empenho. Nega que ainda há pouco declarou possuir o segredo dos poetas? Gracejo, foi puro gracejo de minha parte, respondi sorrindo modestamente. Aquilo foi para mexer com Barreiros, que, aqui para nós, na prosa, é um purista, mas que a respeito de poesia não sabe distinguir um alexandrino de um decassílabo. Tanto ele como eu nunca fizemos versos, creia. Ó senhor, por quem é, não negue, fale com franqueza, mas juro-lhe que estou confessando a verdade. Não seja egoísta.
E o homem segurou a sua cadeira para junto de mim e segurou-me uma das mãos. Diga, suplicou ele, diga por amor de Deus qual é o tal segredo e conte que, desde esse momento, o senhor terá em mim o seu amigo mais reconhecido e devotado. Mas, meu caro senhor, juro-lhe que. O tipo interrompeu-me, tapando minha boca e exclamou comovido: Ah, se o senhor soubesse, se o senhor pudesse imaginar quanto tenho até hoje sofrido por causa disto. Disto o quê? A poesia? É verdade, desde que me entendo, procuro a todo instante fazer versos. Porém, é inútil. Todavia, creia, Senhor, o meu maior desejo foi sempre, como hoje ainda, compor alguns versos, poucos que fossem, fracos muito embora, mas que pelo menos fossem versos, e que rimassem, e que estivessem metrificados, e que dissessem alguma coisa. E nunca até hoje o conseguiu? Interroguei sinceramente e pasmo. Nunca, nunca? Se a ideia é mais ou menos aceitável, em vão procuro a rima. A rima não chega nem à mão de Deus Padre. Ah, tem sido uma campanha sem tréguas. Não me farto de ler os mestres. Sei de cor o compêndio do Castilho. Trago na algibeira o dicionário de consoantes. E não consigo um soneto, uma estrofe, uma quadra. Foi por isso que pensei cá comigo. Quem sabe se haverá algum mistério, algum segredo, nisto de fazer versos? Algum segredo de cuja posse se dependa em rigor a faculdade de ser poeta. Ai, o que eu não daria eu para alcançar semelhante segredo. Matutava nisto justamente quando o senhor, conversando com seu amigo, afirmou que o segredo existe com efeito. E melhor ainda, que o senhor o possui, podendo por conseguinte transmiti-lo adiante. Perdão, perdão, o senhor está enganado, eu. Oh, não negue por quem é. O senhor tem fechado na mão a minha felicidade. Se não quer que eu enlouqueça, confirme o segredo. Peço-lhe, suplico-lhe. Dou-lhe em troca a minha vida se a exige. Mas, meu Deus, o senhor está completamente iludido. Não existe semelhante coisa. Juro-lhe que não existe. Não seja mau. Não insista em recusar um obséquio que lhe custa tão pouco e que vale tanto para mim. Bem sei que há de prezar muito o seu segredo, mas dou-lhe minha palavra de honra que me conservarei digno dele até a morte. Vamos, diga logo o que é, ou nunca mais o deixarei tranquilo. Diga ou serei eternamente a sua sombra. Ora esta, como quer que lhe diga que não sei de semelhante segredo? Não me negue por tudo que o seu coração mais ama neste mundo. O senhor tomou a nuvem por Juno. Não compreende o sentido de minhas palavras. O segredo, o segredo, o segredo! Perdi a paciência. Ergui-me e exclamei, disposto a fugir. Quer saber o que mais? Vá para o diabo que eu carregue. Espere, senhor, espere. Ouça-me por amor de Deus. Não me aborreça, ora bolas. Hei de persegui-lo até alcançar o segredo. E como de fato o tal sujeito acompanhou-me logo com tamanha insistência que eu, para ver-me livre dele, prometi-lhe afinal que ele havia de revelar o mistério. No dia seguinte, já lá estava o demônio do homem defronte da minha casa e não me largava a porta. Para toda a parte acompanhava-me aquele implacável fraque cor de café com leite, a pedir-me o segredo por todos os modos. Eu vivia já nervoso, doente com aquela obsessão. Cheguei a pensar em queixar-me à polícia ou empreender uma viagem. Ocorreu-me, porém, uma ideia feliz, e mal a tive, disse ao tipo que estava resolvido a confiar-lhe o segredo. Ele quase perdeu o sentido de tão contente que ficou. Marcou-me logo uma entrevista em lugar seguro, e à hora marcada, lá estávamos os dois. Então que é? Perguntou-me o monstro. Uma coisa muito simples, segredei-lhe eu. Para qualquer pessoa fazer bons versos, seja quem for, basta-lhe o seguinte: não pensar no macaco azul. Está satisfeito? Não pensar no macaco azul? O que é macaco azul? Pergunta a quem não lhe sabe responder ao certo. Imagine um grande símio azul ferrete, com as pernas e os braços bem compridos, os olhos pequeninos, os dentes muito brancos, e aí tem o senhor, o que é o macaco azul. Mas o que há de comum entre esse mundo e a poesia? Tudo, visto que, enquanto o senhor estiver com a ideia no macaco azul, não pode compor um verso. Mas eu nunca pensei em semelhante bicho. Parece-lhe, é que às vezes a gente está com ele na cabeça e não dá por isso.
Pois hoje mesmo vou fazer a experiência. Ora, quero ver se desta vez. Faça e verá. No dia seguinte, o pobre homem entrou pela casa como um raio. Vinha furioso. Agora! Gritou ele. É que o diabo do bicho não me larga mesmo. É pegar eu na pena e aí está o maldito a dar-me voltas no miolo. Tenha paciência. Espere alerta a ocasião em que ele não lhe venha a ideia e aproveite-a logo para escrever seus versos. Ora, antes o senhor nunca me falasse no tal bicho. Assim, nem só continuo a não fazer versos, como ainda quebro a cabeça de ver se consigo não pensar no demônio do macaco. E foi nestas circunstâncias que Paulino me escreveu aquela carta. Você ouviu O Macaco Azul, de Aloysio Azevedo. Neste conto, uma imagem aparentemente sem importância ganha força até se tornar incômoda. Aloysio transforma uma brincadeira literária em uma história sobre a imaginação, vaidade e a dificuldade de escrever. No fim fica a pergunta: quando uma ideia entra na nossa cabeça, somos nós que a conduzimos ou é ela que passa a nos conduzir? Se você gostou dessa leitura, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe a Livraria da Polis para continuar ouvindo os clássicos. Até uma próxima leitura!